via do alto da cruz. Esta é a série que estamos abordando nesta semana. Hoje nós vamos abordar sobre os invejosos. Interessante, a inveja, nós precisamos saber que são pecados. Inveja, cobiça, o que mais? Ciúme, orgulho. A Bíblia fala muito sobre esses pecados. São terríveis. São pecados mortais. Mas não se vê. Nós humanos olhamos muito os pecados da carne. O adultério, o roubo, o assassinato, homicídio, suicídios, coisas assim. Mas os pecados da alma, nós não vemos. Eu nunca ouvi nenhum irmão ser disciplinado por inveja. Já viram? Eu nunca vi nenhum irmão ser disciplinado por cobiça. Já viram alguém ser disciplinado porque cobiçou alguma coisa? Como é que diz o 10º mandamento? É o mandamento. E esse mandamento é transgredido ou não? Muito, muito transgredido. É a lei moral. Jesus via do alto da cruz, como nós já falamos, os sofredores. Jesus via os curados. Jesus viu um grupo de mulheres chorando por ele. Jesus viu os discípulos, os amigos. Mas ali entre aquela multidão tinha um grupo selecionados de invejosos. Irmãos, a inveja é o mérito dos incapazes. Disse um escritor: a memória do invejoso nada mais é do que uma fileira de ganchos para onde pendurar os ressentimentos. Quem escreveu isso foi Ellen White. O que parece falhar aos invejosos é a incapacidade de suportar e conviver com o sucesso alheio. O invejoso é incapaz de suportar e conviver com o sucesso alheio. Quantas pessoas são promovidos na igreja, que alguns ficam super felizes. Ah, que bom que você está sendo promovido. Mas tem um grupo que fica, ele não merece. Ele não é digno. É ou não é? Ele não é digno. Esse ano eu não vou ajudá-lo. Não quero cargo na igreja. É visível isso no final do ano ou não é? É visível. Isso aí é fruto de quê? A inveja. Irmãos, qual é a diferença entre o ciúme, entre a cobiça e a inveja? A diferença entre o ciúme é o seguinte: ciúme é querer manter o que se tem. Tá certo? É querer manter o que se tem. Cobiça é querer o que não se tem. E inveja é querer que o outro não tenha. Inveja é querer o que o outro não tenha. Uma das emoções mais devastadoras que existe é a inveja. É o tipo mais antigo de pecado. Veja só, quando foi que surgiu a inveja? No livro de Isaías, capítulo 14, versículo 14, diz que Satanás desejou fazer o trono dele aonde? Acima do trono. Irmãos, tudo começou no plano da redenção. Tudo começou no plano da redenção. Quando apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram para formular o plano. E Satanás não foi
não foi convidado. Ali começou a surgir a inveja. E todo o problema que nós estamos envolvidos surgiu ali. Ali começou a surgir a inveja. Satanás ficou enfurecido. Na Bíblia existe muitos exemplos de pessoas que permitiram que a inveja afetasse o seu comportamento. O primeiro está aqui, que nós já falamos. Satanás, ele permitiu que a inveja entrasse no coração. Os irmãos de José, todos nós conhecemos qual foi a reação deles quando Jacó deu a túnica. Qual foi a reação dos filhos, dos irmãos de José? Inveja. E a inveja deles foi tão forte que eles desejaram tirar o quê? A vida. A inveja é perigosa, irmãos. É um pecado perigoso, é um pecado mortal. Eles desejaram tirar a vida do irmão e planejaram. Outro homem que é um exemplo de invejoso na Bíblia é Saul e os principais dos sacerdotes do templo do Novo Testamento. O resultado foi sempre desastroso. O que surpreende também é que todos esses indivíduos invejosos desfrutavam de cargos e privilégios e posições. Mas todos caíram na armadilha do ódio a outra pessoa pelo que eram e pelo que tinham. Nenhum invejoso vai entrar no reino dos céus. Está assim? Está escrito? Ficarão de fora o quê? Lá no livro de Apocalipse diz, os invejosos. Ficarão de fora os invejosos. Mas nós estamos falando, irmãos, sobre Jesus Cristo. O Senhor nos adverte a afastarmos desse caminho errôneo e deseja que seus filhos amem o próximo. Eu não sei se os irmãos já fizeram experiência aqui. Qual é a diferença do amor para com o próximo que você gosta e o amor que você tem que dispensar para quem você não gosta? Hein? Tem diferença ou não tem? Nossa, mano. Tem muita diferença. Agora eu quero dizer para os irmãos, o amor que nós devemos dedicar aos nossos inimigos é o amor mais genuíno do que para com os amigos. Foi por isso que Jesus falou, amai vossos inimigos. O que Jesus fez, o que Jesus disse e fez para que pudesse ter levado os líderes a responder desse modo. Que modo? Os fariseus, tendo saído, formaram um conselho para matarem a Jesus. Os discípulos andavam por ali correndo perigo de vida também, mas Jesus era o alvo. Os fariseus, eles não suportavam ver o sucesso de Jesus. Aonde Jesus colocava a mão, havia prosperidade. Tá certo? Ele passava pelos enfermos e deixava como? Curados. Passava pelos famintos e saciava a fome. Aonde ele passava, ele levava. E arrastava o quê? Multidões. O que acontecia? Os fariseus, os principais, os sacerdotes, ficavam com inveja, ficaram com medo de perder o seu posto e a popularidade. Irmãos, nós não estudamos quase sobre isso, mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte, quando Jesus apareceu pregando o evangelho, a voz dele era diferente dos sacerdotes. A tonalidade da voz, a maneira como ele pregava a palavra, atraía crianças, jovens, adolescentes, e formava-se uma multidão, coisa que os sacerdotes não conseguiam fazer. João Batista foi um dos maiores pregadores no tempo de Jesus Cristo. Ele também conseguia arrebanhar multidões. O fim dele foi ser decapitado. Jesus conseguia atrair multidões. E os fariseus, eles tinham inveja e programaram tirar a vida de Jesus. Os sacerdotes e principais dos anciãos eram educados e exatos na observância da lei, mas sua análise da vida religiosa era tão microscópica
que perdiam de vista o objetivo da religião. Jesus trouxe uma nova visão de devoção e o povo de Israel, inclusive os líderes religiosos, ouviam as boas novas de salvação. No entanto, em lugar de agradecer a Jesus por alertá-los quanto ao seu caminho de destruição própria, eles procuraram destruí-lo. E quando Jesus estava ali pregado na cruz, ele contemplou o rosto de todos os invejosos. Irmãos, quando Jesus ouvia aquelas palavras dizendo assim, olha, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Eles já imaginaram o que Jesus pensava? Aquele outro ladrão que estava à sua esquerda, ele disse, olha, se tu és realmente o Filho de Deus, desce, salva-te a ti e quem? E a nós. Ele também era o quê? Invejoso. Com que frequência as pessoas permitem que a inveja os segue para o que deveria ser óbvio? Depois de tudo que Jesus estava fazendo, milagres, curas, expulsões de demônios, é difícil imaginar alguém o interrogando como se fosse algo diferente de Deus. A evidência que ele dera deveria ter sido mais convincente. Talvez, por estarem mais cientes de sua própria necessidade, as pessoas comuns estavam mais abertas a Jesus. E muitos dos líderes religiosos que temiam que Jesus mudasse tudo, toda a estratégia, toda a filosofia, morriam de inveja. Tem algum invejoso aqui hoje, nessa noite? Quem não é invejoso? Irmão, quem não é invejoso, levante a mão que eu quero conhecer, quero parabenizá-lo. Quero dar um abraço. Todos nós somos invejosos. Todos nós. Todos nós. Só que a inveja tem cura. Aí que está. O segredo é que ninguém será perdido por invejas. Apenas se perderão aqueles que não quiserem deixar a inveja. Apenas aqueles que escolherem permanecerem na inveja até o final. Então, quando o seu irmão está se dando bem, fique contente, alegre-se com ele. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, devemos chorar com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. Tá certo? É querer o bem do outro. Se o outro está crescendo, nós devemos orar para que ele possa crescer mais. E não puxar o tapete dele. Que é o que acontece na política. Não é isso mesmo? É um querendo derrubar o outro. E isso acontece também na igreja, na religião. Isso não é bom para nós. Isso não é bom para nós. Na Bíblia existe o caso de uma família que tinha 2 irmãos. E um se dava melhor do que o outro. Abel, tudo que ele fazia para Deus era diferente do que Caim fazia. Resultado, quando eles foram oferecer o sacrifício, Deus aceitou de quem? De Abel. E Caim como ficou? Com inveja. E que resultou? A morte. A inveja é perigosa, muito perigosa. O fato de que a inveja os estava motivando não era segredo. De acordo com Mateus capítulo 27, versículo 18, até Pilatos sabia quais eram os motivos de tão evidente que se tornou. Infelizmente, esses líderes estavam tão completamente cegos por sua inveja que achavam estar defendendo a fé contra algum impostor que desviava o povo. A inveja cega, tá certo, irmãos? A inveja cega. Quando você vê alguém prosperar, que você sente aquele sentimento assim, ele não merece, ele é indigno, ele não pode estar aí. Isso é o que? Inveja. É fácil identificar a inveja, tá certo? É fácil identificar a inveja, ou não é? É fácil, certo? Quando o irmão compra um carro novinho, né?
Moça, fulano de tal está prosperando, né? Fulano de tal agora está andando de nariz empinado, só porque comprou agora um carro novo. O que é isso, irmão? Inveja. Fulano comprou uma casa. Aí nossos olhos, aos olhos do invejoso, ele acha que aquele irmão já está diferente, porque comprou uma casa nova. É fácil identificar o invejoso, irmãos. É fácil. A inveja, quer dizer. Se eles se houvessem rendido em humildade e fé diante do Senhor, em vez de deixar que seu pensamento invejoso predominasse sobre a razão, eles teriam evitado o curso trágico que seguramente os levou à ruína eterna. Em nosso contexto, qualquer que seja, bem faríamos em aprender de seus erros. Está tudo escrito. Nós só permaneceremos invejosos se quisermos. Porque Jesus pode tirar a inveja do nosso coração. Irmãos, a inveja é um pecado involuntário. Os irmãos sabem disso, né? Ninguém pratica inveja voluntariamente. Ela vem no nosso coração. Ela vem. Ela está impregnada na nossa vida, na nossa alma. Ela é um pecado involuntário. A cobiça é um pecado involuntário. De repente ela surge. Do nada ela surge. O orgulho é outro pecado involuntário. De repente nós começamos a crescer, achamos que somos o tal, que somos inteligentes mais do que o outro, que só nós sabemos fazer, só nós sabemos pregar, só nós conhecemos a Bíblia, só nós sabemos fazer determinados trabalhos. Isso é o quê? Orgulho, exaltação própria. É fácil nós identificarmos. E quando nós sentimos tais emoções, nós devemos agora prostrar-nos diante de Jesus. Tira isso do meu coração. Não permita que isso cresça, Senhor. Eu não quero ser destruído por causa do orgulho, da cobiça. Eu não quero ser destruído por causa da inveja. Está escrito no Primeiros Escritos, um texto interessante. Eu quero que os irmãos analisem bem agora. Satanás foi outrora um honrado anjo do céu. Olha só. O primeiro depois de Cristo. Seu semblante, como um dos anjos, como dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. Satanás era o quê? Feliz. Olha só. Sua testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, seu porte nobre e majestoso. Mas quando Deus disse a seu filho, façamos o homem à nossa imagem, Satanás teve ciúme de Jesus. Ele desejava ter sido consultado sobre a criação do homem. E porque não foi, se encheu de inveja, ciúmes e ódio. Ali surgiu o problema que hoje nós estamos envolvidos. Ele desejou receber no céu a mais alta honra depois de Deus. Aqui está a lição para nós, irmão. Nós não devemos. O apóstolo Paulo dá muitas orientações nas suas cartas, que devemos sempre querer que os outros sejam superiores a nós mesmos. Nunca que nós devemos querer ser maior do que os outros. Isso é o quê? Inveja, querer ser maior do que os outros. Isso é orgulho, isso é exaltação. Isto é pecado. Nós estamos constantemente apontando os erros dos nossos semelhantes, pelo cabelo, pelo sapato, pelo comportamento mau, pelo adultério, pela roupa, certo? Mas esses pecados que nós não vemos, a Bíblia diz que a inveja apodrece os ossos. Já leu isso na Bíblia? A inveja apodrece os ossos. E aqui tem um texto, no livro de Provérbios também, capítulo 27, versículo 4. Cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Quem pode resistir à inveja?
Muitas igrejas poderiam ser igrejas fortes, igrejas poderosas, mas não consegue passar de determinado limite por causa de quê? Da inveja. A obra de Deus não cresce. Não é por tantos pecados morais que existem. São esses pecados que a igreja não vê. São aqueles pecados que um irmão abraça o outro aqui e saúda com o ósculo santo. Mas quando vira o rosto, denigre a imagem daquele que estava saudando com o ósculo santo. São esses pecados que fazem com que a igreja não cresça. Isso é falta de amor, falta de perdão. A igreja não cresce, irmãos. Não é só o pecado de adultério e pecado moral que afeta a igreja. Esses pecados invisíveis são muito mais perigosos do que os visíveis. E esses pecados invisíveis só podem ser vencidos ao pé da cruz. Só podem ser vencidos ao pé da cruz. Por isso que Ellen White diz assim, que o lugar mais alto que o cristão pode chegar é onde? Ao pé da cruz. O lugar mais alto que nós podemos chegar é ao pé da cruz. A inveja, ela apodrece os ossos. Tem muitas pessoas hoje morrendo por causa da inveja. Há pessoas que chegam a se suicidar de tanto invejoso que é. Leva a suicídio, não consegue vencer. Queridos, existem muitas coisas a falarmos da inveja. No livro Patriarcas e Profetas diz que um grande defeito de caráter de Saul era o seu amor à aprovação. Essa característica tiveram uma influência preponderante em suas ações e pensamentos. Tudo se assinalava pelo seu desejo de louvor e exaltação própria. Era a aspiração de Saul ser o primeiro na estima dos homens. E quando foi entoado o cântico de louvor a Davi, uma firme convicção entrou na mente do rei, de que Davi ganharia o coração do povo e reinaria em seu lugar. Saul abriu o coração ao espírito de inveja, de que sua mente estava envenenada. Queridos, quando Jesus contemplou aqueles invejosos, Jesus agiu de uma forma incrível. Jesus orava silenciosamente. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o quê? Que fazem. Aqui está a cura da inveja. É Jesus que pode perdoar esses pecados. É Jesus quem pode nos tirar esse sentimento terrível de inveja. É Jesus quem pode nos lavar desse problema. E nesta noite, assim como lá na cruz, Ele perdoou os invejosos, Ele quer perdoar-nos a nós também. Ele quer perdoar-nos. Ele quer tirar esse pecado de nossa vida. Cobiça, orgulho, inveja, ciúme, ruins suspeitas, maledicência. Tudo isso está registrado ali nas Escrituras como pecados mortais. Esses pecados muitas vezes causam problemas. Quantas vezes nós, por inveja, pronunciamos palavras para o nosso semelhante que o afasta da igreja, que o afasta dos amigos. Tudo por inveja. Talvez nesta noite tenha alguém aqui que está sofrendo, foi grandemente prejudicado por causa de inveja. Talvez nesta noite
tenha alguém aqui na igreja dizendo assim, pensando assim agora diante do que nós estamos ouvindo: como é que eu vou me libertar da inveja? Eu sou invejoso. Eu quero dizer que Jesus pode nos libertar da inveja. Porque ele já lá na cruz, ele pediu ao Pai que perdoasse os invejosos. E ele pode também nos perdoar. Ontem nós falamos sobre a cura de enfermidades físicas. Mas hoje nós vamos orar, no final, pelas enfermidades da alma. Que são essas doenças terríveis. E que na vida de alguns parecem incuráveis. Entre os discípulos, Jesus tinha um discípulo que era muito invejoso. E a inveja dele foi aumentando cada dia que passava. Um dia, tinha uma mulher humilde, pecadora, ungindo o corpo de Jesus com um aroma fantástico. E ele estava ali, com a inveja corroendo, apodrecendo os ossos. Ele não aguentou, ele falou: mas isso é desperdício. Veja só o que a inveja faz. A pessoa vai guardando, acumulando, até que joga para fora. E quando ele jogou para fora, Jesus o repreendeu. Só Judas, vocês aí, ó, invejosos. O que esta mulher está fazendo vai ficar registrado para o resto da vida. E onde quer que meu nome for pregado, será lembrado este ato. Resultado de Judas, acabou pendurado numa árvore, porque não venceu a inveja. Queridos, eu quero fazer aqui um pedido aos irmãos. Vamos lutar contra a inveja. Vamos lutar contra a cobiça, contra o orgulho, e a nossa igreja há de prosperar. A nossa irmandade será mais feliz. Tá certo? Vamos fazer um propósito com Deus nessa semana de oração, de lutar para vencer a inveja. Deixar que os nossos irmãos prosperem. Quando nós estivermos reunidos para eleger os oficiais da igreja, vamos alegre votar os nossos irmãos e vamos ajudá-los. Vamos parabenizá-los. Agora você é o dirigente, agora você é o diácono. Olha, pode contar comigo, tudo o que você precisar, a igreja vai prosperar. Vamos parar de recusar os cargos da igreja. Porque fulano foi eleito e está lá na equipe. Vamos parar disso. Isso é o quê? Inveja, pecado mortal. Isso a igreja não cresce. Vamos deixar de falar mal dos outros. O que leva a pessoa a falar mal do outro é o quê? É inveja, está tudo relacionado. Tudo relacionado. A maledicência, denegrir a imagem dos outros, do próximo. Tem cura, irmão, tem cura. Jesus liberta disso. Jesus liberta. Enquanto o grupo canta, eu vou estar orando silenciosamente para que Deus possa nos libertar nesta noite da inveja. E eu quero que toda a congregação e também os nossos internautas que estão assistindo esta pregação, orem a Deus também agora, silenciosamente, para que Deus possa nos libertar da inveja. Esse pecado que nós não enxergamos, que é tão perigoso. Se meu povo que tem meu nome se humilha e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas
eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés de coisas vãs, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que vive no renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. A inveja tem cura, queridos. E a igreja de Jesus precisa ser purificada desse pecado. A cobiça, o orgulho, o ciúme, a maledicência precisa desaparecer de nossos corações. Não é fácil, nós não conseguimos tirar isso de nós mesmos. Evitar pegar no alheio é mais fácil, dá para controlar. Agora a inveja não se controla fácil. Só Jesus Cristo pode controlar. Ele é o antídoto, Ele é o remédio. Enquanto nós estivermos com o coração cheio de inveja, não iremos receber o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus só é derramado no coração purificado de todos os pecados invisíveis, essas emoções terríveis que temos. Portanto, queridos, se você está se sentindo agora, nesse momento, indigno, se você se sente agora que precisa ser lavado desses pecados e quer fazer uma experiência nova com Deus, este humilde vaso, que também é invejoso, quer orar para que Deus lave o meu coração.
e lave o nosso coração desse pecado terrível. Mas também se algum visitante, algum convidado veio hoje à igreja e ainda não obteve aquilo que ele está esperando durante essa semana, que o seu problema ainda não foi solucionado, hoje já é terça-feira e vamos até no sábado orando. Se hoje até terça-feira não foi resolvido, ele pode ser resolvido hoje à noite ou amanhã. E se você acha que o teu problema não foi resolvido até agora, pode se levantar e vir novamente para nós orarmos. Queridos, Jesus, Ele quer lavar a nossa alma. Ele quer que a nossa alma fique mais branca que a neve, pura, lavada com seu próprio sangue. E a inveja precisa ser tirada do nosso coração. Porque quando nós deixarmos de ser invejosos, nós iremos ver o nosso semelhante sempre maior do que nós. E nós iremos nos considerar sempre menor do que o nosso semelhante. Quando Jesus tirar a inveja do nosso coração, nós vamos sempre querer ser servos e não ser querer ser servido. Nós sempre queremos servir. Só o que faz isso é quando a inveja desaparecer do nosso coração. Aí sim nós iremos servir com prazer o nosso semelhante. O marido irá considerar a esposa a melhor mulher do mundo quando a inveja desaparecer do nosso coração. E a mulher considerará o marido o melhor homem do mundo quando a inveja desaparecer do nosso coração. O pai irá considerar o filho o melhor filho do mundo. E o filho considerará o pai como o melhor pai do mundo, a mãe, melhor mãe do mundo. Quando a inveja sair do nosso coração. E esse pecado invisível destrói. Recentemente eu li sobre um filho que matou o pai para ficar com seguro de vida. E quantos filhos tem morto o pai e filhos, por causa da herança que um tem, do seguro de vida, de dinheiro, de posses. E isso é inveja. A inveja leva à destruição. E é por isso que Jesus não quer que nós sejamos invejosos. Jesus quer que nós sejamos humildes. Desejar sempre o bem para o nosso próximo. Abraçar o nosso próximo sem hipocrisia. O ósculo que nós damos, nos cumprimentamos um com o outro. O ósculo, segundo a Bíblia, é santo. Não pode ser profano, falso. E todos nós sabemos quando nós somos abraçados de verdade. Nós sentimos isso. É ou não é? Nós precisamos ser verdadeiros com o nosso semelhante. Agora eu quero orar também pelos irmãos que estão com problemas em casa, no matrimônio principalmente. Eu quero orar pelas pessoas que têm dificuldade de relacionamento. Eu, quando vejo os jovens na igreja, eu fico feliz. Existem tantos lugares atrativos
e convidativos para um jovem estar presente. E numa terça-feira, deixar esses lugares para vir adorar a Deus. Os jovens precisam de oração e precisam também ser lavados da inveja. Eu quero orar agora nesse momento. E quero pedir para os irmãos, durante essa semana toda, todos vocês, todos nós iremos para casa. Iremos continuar no espírito de oração, pedindo para que Jesus tire esse problema da inveja nossa. Porque eu também sou invejoso. Talvez mais invejoso do que todos aqui. E eu quero que Jesus tire isso do meu coração. Eu quero ser verdadeiro com as pessoas. Eu quero desejar o bem para o meu próximo. Tá certo? Então vamos orar nesse momento com o coração contrito, com o coração preparado para receber a bênção e a libertação da inveja. Vamos orar. Aqueles que puderem se ajoelhar, podem ajoelhar. Jesus querido, nesse momento estamos aqui para te agradecer, Senhor, para louvar o teu nome, para ouvir dos teus próprios lábios, pelos olhos da fé, possamos contemplar tu dizendo que perdoa, Senhor, porque nós não sabemos o que estamos fazendo. E que possamos receber o perdão, a cura, a libertação desses pecados invisíveis que estão dentro de nós. Esses pecados que atingem o nosso coração, a nossa mente. Esses pecados que fazem divisão entre nós e ti. Esses pecados que nos levam a desejar mal ao nosso próximo, a não abraçá-los como irmãos verdadeiros. Eu quero te pedir também, nesta noite, em prol dos nossos irmãos que estão enfrentando dificuldade no relacionamento dentro de casa, queira fazer uma visita especial nesta noite a estas pessoas. Aos nossos convidados que vieram de longe, de perto, nossos visitantes, Senhor, que estão nos acompanhando nesta noite de oração e que está ouvindo esta oração, Senhor, lava o coração desse convidado agora e que ele possa levantar desta oração completamente mudado, transformado, restaurado, e que eles possam chegar em casa e dizer: eu fui à igreja de Deus e ali eu obtive o alívio para a minha alma. Se eles possam chegar em casa e dizer para os seus parentes: vamos à igreja amanhã para recebermos a libertação e o perdão e a paz. Que eles possam dizer a seus vizinhos: vamos à igreja amanhã, nessa semana de oração, para recebermos o perdão do Pai Celestial. Queira abençoar os jovens que estão aqui, para que possam continuar firmes na igreja, olhando para Jesus como autor e consumador da fé. Senhor, abençoa a igreja de Alvim, abençoa a igreja da Vila, Guaianazes, todas as igrejas aqui desta grande São Paulo, desse grande país, e a igreja do movimento de reforma no mundo inteiro. Abençoa o seu ministério, abençoa cada alma que estará aqui presente. Mais uma vez eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que visite a irmã Margarida e dá-lhe o privilégio de viver mais anos como tu fizeste no passado, diante daquele rei que viveu mais 15 anos de vida. Queremos te pedir nesse momento o teu perdão. Esse pecado da inveja, Senhor, te pedimos perdão por ele e nos ajude a deixarmos a inveja, o ciúme, a ruim suspeita, o sentimento faccioso. Abençoa-nos para que possamos levantar esta oração repletos do teu Santo Espírito. Te pedimos o teu perdão, a tua paz, a cura de nossas enfermidades físicas e espirituais. Que os pecados de nossa alma possam receber o perdão agora, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos. Vamos continuar amanhã orando e falando sobre o que Jesus via do alto da cruz.